E aí, pessoal do YouTube, Daniel novamente. Vamos fazer o vídeo de fechamento de hoje. Hoje é dia 9/2, quinta-feira. Bom, quem não tem essas marcações aqui, a Flávia tá postando lá no Stories do Instagram, tá? Então aqui na descrição eu vou deixar o meu Instagram e o dela para vocês seguirem lá, para vocês conseguirem pegar essas marcações aqui. Beleza? Bom, vamos começar aqui pelo índice hoje, tá? O índice ele já abre na nossa região e já mostra logo no primeiro candle um interesse vendedor, né? Então, o que a gente faria? A gente aguardaria o mercado trabalhar nessa região, talvez deixar um topinho um pouco mais baixo, para que a gente possa vender, né? Não é interessante a gente vender logo no primeiro ou no segundo candle aqui, porque o mercado ainda não definiu uma tendência, né? A gente tinha apenas este candle aqui para talvez vender, que foi um candle 100% vendedor, só que a gente tinha logo na cara a mínima do dia, né? Nosso stop iria ficar aqui em torno de quase 400 pontos, e a gente tinha bem na nossa cara aqui este topo que poderia servir como suporte, e foi o que aconteceu. Como a gente pode ver nesses dois pavios aqui, o mercado deu uma segurada neste ponto, né? Como a gente não tinha como saber este movimento bem intenso vendedor, eu vejo que neste ponto não teve uma alternativa vendedora, tá? Não teve uma oportunidade vendedora, então para mim não teve operação neste ponto, certo? A primeira operação ela é dada por volta das 10h30 da manhã, neste candlezinho aqui, né? A gente pode ver que é um candle doji, né? É um candle de decisão, e numa região de importância dessa aqui, não pode ter indecisão, né? Para que os vendedores continuem o movimento de baixa, tem que haver candles desta forma aqui, ó. É um candle decisivo, um candle forte, né? Que rompe a região. Quando acontece do mercado chegar nessas regiões de importância que a gente deixa marcado, né? E acontece essa movimentação aqui, né, de indecisão, para mim é uma entrada. Então a gente entra contra a tendência aqui, acreditando numa possível reversão. A gente entra no rompimento da máxima do candle gatilho com stop atrás e a gente tem o nosso alvo ali de em torno de 300 a 330 pontos, tá? Então esse aqui é o primeiro gain do dia, né, a primeira operação do dia. Logo em seguida o mercado ele desaba novamente com muita força, rompendo o fundo anterior e rompendo a região. Este aqui sim é um candle de rompimento e um candle decisivo, né? Quando o mercado rompe e vem trabalhar abaixo da região, né? O mercado rompe a região de cima para baixo. Agora a gente espera que ele trabalhe a região de baixo para cima para utilizá-la como uma resistência, né? Não mais como um suporte. Então, esse suporte que antes servia para segurar o mercado de cima para baixo, agora vira uma resistência e serve para segurar o mercado de baixo para cima. Então, a gente utiliza este candle aqui como um candle gatilho, né? Novamente é quase que um dojizinho. A gente realiza uma venda na mínima dele, no rompimento da mínima, com o stop um pouquinho afastado. Novamente a gente tem uma outra operação em torno aí de 330 a 300 pontos, tá? Antes da mínima do dia, o que é muito interessante, o nosso alvo está antes da mínima do dia, porque a gente sabe que a mínima aqui pode acabar segurando o preço, né? Então a gente tem aí o nosso segunda operação e o segundo gain do dia, tá? O que para mim serviria como o final do dia para não operar mais, até porque já são quase meio-dia. Depois disso, o mercado ele acaba até retornando na região neste ponto aqui, mas por se tratar de um dia com dois gains, né? E já são 14h25, não tem o porquê operar nesse ponto, mas também foi gain, tá? A gente tem um engolfo aqui neste ponto, com uma venda na mínima, stop atrás. A gente tem mais uma operação excelente com stop protegido atrás da região e o nosso alvo antes da mínima do dia, mas não vejo por que realizar esta operação, tá? Então o dia de hoje foi bem fácil no índice, tá? A gente teve esta compra muito clara e esta venda mais clara ainda, tá? Lá no dólar, a gente teve uma movimentação um pouquinho diferente e um pouquinho mais difícil de se operar, tá? Então vamos lá. O mercado ele abre no meio dessas duas regiões, então a gente pode aguardar aí uma possível lateralização, né? Ou uma venda neste ponto, ou uma compra neste ponto aqui. Só que o mercado ele chega na região já rompendo para cima, né? Então o que a gente aguardaria agora? O mercado rompeu a região de baixo para cima, a gente espera que ele teste ela de cima para baixo, para que utilize ela como um suporte para que a gente possa realizar uma compra. E é o que acontece, né? A gente pode ver que o mercado faz essa perninha de pullback aqui, né? Ele deixa 5 candles caindo o espaço em que 3 candles subiu, tá? Então a gente pode caracterizar essa perna aqui como uma perna de pullback. Então a gente aguardaria um candle gatilho, uma formação de candle para que a gente possa comprar. O que acontece é o seguinte, ele faz esta formação de candle aqui
que seria basicamente, né, quase que um engolfo, porque esse candle verde aqui, apesar de ter deixado este pavio superior, ele meio que engolfou, né, o candle anterior. É basicamente um candle vendedor, logo em seguida um candle comprador. Seja ele um inside ou seja ele um engolfo, a gente teria sim uma compra na máxima dele com o stop atrás da formação. Então a gente teria aí um stop em torno de 14 pontos, mais ou menos, né? Só que essa operação ela não é tão boa por dois fatores, tá? Primeiro, o meu alvo está depois da máxima do dia, tá vendo? Então, para que o preço chegue até o meu alvo, ele vai ter que romper essa máxima do dia. Isso não é interessante, tá? Isso é ruim pra gente. A gente tem um empecilho atrapalhando que o mercado chegue até o nosso alvo. Mas certo, isso não é uma coisa que talvez impeça a nossa operação. Outra coisa, o mercado ele tá bem esticado o comprador, tá vendo? Ele subiu bem de uma vez, em torno aí de 4 candles subiu o mercado de uma vez. Só que, e até o momento, né, ele não teve um pullback, ele não teve um descanso suficiente, ao meu ver, para que ele consiga romper este topo e ainda andar até aqui em cima para pegar o nosso alvo. Então, geralmente, operações em que anda bastante, em que a gente tem um espaço para operar, são regiões onde o mercado fez pullback até a região de 50 ou até a região de 61,8% de FIBO, tá? Nesse caso, o mercado ele parou exatamente aqui na região de 38%. Por se tratar da primeira região de FIBO, o pullback é pequeno. A gente pode ver que o pullback ele é pequenininho em relação a esta perna maior, o que acaba deixando o mercado um pouco cansado para estar rompendo este topo aqui, tá? Então é uma compra que eu não executaria, tá? É uma compra que eu aconselharia não executar. Por quê? Por esses dois fatos. O nosso alvo está depois do topo, né? E o mercado talvez está um pouco cansado, não ter descansado o suficiente. Só que quem comprou tem que estar ciente dessa retraçãozinha aqui, ó, desta mínima do pullback até o topo, tá? Quem comprou tem que estar ciente que está comprando exatamente no 61% dessa perninha. Da mesma forma que eu puxei um fibo dessa perna aqui, eu puxo um fibo desta perninha de pullback e eu vejo que o mercado fez o impulso comprador, fez o pullback, tá? Quando ele chegou na região decisiva para a continuação da alta, que seria o 61% do fibo da retração da perna do pullback, ele fica cansado, né? A gente pode ver que tanto o nosso candle gatilho, vou apagar esse fibo aqui, ó, tanto quanto o nosso candle gatilho, ele tem pavio superior, que seria o 50% da perna aqui, quanto o candle que gera a nossa entrada, e a nossa entrada está bem no 61% aqui, ó, também tem pavio. Então a gente pode ver que está entrando o vendedor neste ponto aí, a gente está próximo à máxima do dia, tá? O mercado não teve um descanso, então eu já começo a ver aspectos vendedores nesses 3 pontos. O que acontece é, eu não compraria, tá? Se eu comprasse nesse ponto aqui, e eu acabei até comprando na demo, tá? Eu provavelmente teria zerado a minha operação na compra, tá? Eu teria saído na minha operação da compra e teria vendido neste ponto aqui, tá? Eu já vou explicar para vocês e eu ainda fiz essa venda pelo seguinte fato. A gente tem esses 3 aspectos vendedores, né? Dos 60% aqui, o mercado está cansado, próxima máxima do dia. Quando ele faz este candle, né? Exatamente no 60% da perna de pullback aqui, e este candle volta tudo para baixo, né? Quando esse candle está bem vendedor aqui, na mínima dele, eu provavelmente teria zerado a minha operação, pois eu estaria pensando em vender na mínima deste candle. O que eu estaria vendo neste ponto? Todos os 3 aspectos vendedores, tá? E o possível topo duplo, né? A gente tem um topo duplo aqui com um topinho um pouco mais baixo, o que é melhor ainda, o que é excelente. Então eu estaria pensando em que esses compradores, né, os compradores que fizeram esta perna de impulsão aqui, estariam tentando comprar o mercado novamente, tentando fazer com que o mercado volte a novas máximas, não estaria conseguindo e os stops deles estariam aqui atrás, tá? Estariam por volta abaixo dessa região. E caso esses stops sejam acionados, o mercado acaba caindo, acaba derretendo, né? Então, eu estaria pensando em zerar essa operação na compra, caso eu tivesse executado, para começar a pensar em venda neste ponto. Quando o mercado faz este candle, tá?
que foi extremamente vendedor, só que depois ele seca tudo em um pavio aqui. Nada mais o que eu vejo aqui é, este candle verde faz uma impulsão para cima, este candle vermelho faz uma impulsão para baixo, o que é o pavio dele, onde o mercado veio até este ponto, e este pavio voltando tudo para cima, até o fechamento deste candle aqui, nada mais é que o mercado fazendo isto aqui. Então, qual que é a movimentação entre esses dois candles aqui, ó, tá? Entre esses dois candles. A movimentação entre os dois é um topo e depois um topo mais baixo, tá? Isso aqui é a mesma movimentação que a gente tem aqui, só que em um tempo gráfico bem menor, tá? Então, eu já vejo uma movimentação vendedora nesse ponto. Quando o mercado fecha este candle aqui, eu posiciono uma venda abaixo do pavio dele, com um stop aqui atrás. Dá um stop, eu acho que de 14 pontos ou algo assim. Um stop de 14 pontos ali. O mercado aciona a ordem de entrada e eu posiciono o meu alvo lá em 20 pontos, tá? Próximo à mínima do dia aqui, ó, tá? Próximo a esses pavios da abertura aqui, eu já posiciono a minha ordem um pouquinho antes da abertura, só que acabo saindo dessa operação em torno de 18 pontos, quando o mercado faz esses dois candles aqui, que geralmente são candles de fundo, né? Esses candles que diminuem a volatilidade aqui, geralmente revertem o mercado, então eu acabo saindo na minha operação com 18 pontos. Só que eu tivesse sido um pouquinho paciente, né? O mercado não rompeu nenhuma máxima, né? Ó, não teve máxima rompida, não teve máxima, não teve, nenhum candle teve a máxima rompida, então eu acabei saindo até um pouco rápido demais dessa operação. Se eu tivesse sido um pouquinho mais paciente, eu tinha pego aí em torno dos 20 pontos, né? Mas 18 pontos tá excelente. Então eu entro vendido nesse ponto, com stop aqui atrás de 14, 15 pontos e um alvo de 20 lá embaixo, certo? Essa movimentação aqui ela é um pouquinho complicada de se ver, né? Geralmente nesse ponto aqui a gente estaria pensando em compra, né? É difícil a gente ver uma movimentação sendo revertida nesse ponto aqui, só que os aspectos que fez eu pensar nessa reversão foi 60% da perna de pullback, tá? E foi essa movimentação pequenininha de venda aqui, que a gente pode ver ela possivelmente lá no 1 minuto. Aqui, ó. Essa formação aqui é a formação lá dos 5 minutos, né? A gente tem o candle verde vindo até aqui em cima, o que é essas formações verdes aqui. Depois a gente tem o mercado descendo até aqui embaixo, o que é o pavio deste candle vermelho aqui. E depois a gente tem o mercado voltando até aqui em cima, o que é também este pavio do candle vermelho e este candlezinho verde. Então o que a gente tem aqui basicamente é o mercado faz uma impulsão compradora, tá? Um movimento comprador até este ponto aqui. Vou até marcar aqui, ó. Depois ele faz uma impulsão vendedora daqui até aqui, o que é um fundo mais alto, tá? Essa movimentação eu analisei ela pelos 5 minutos, tá? Isso aí é só costume e tempo de tela, mas você pode descer por 1 minuto também, não tem problema. Então, depois dessa impulsão vendedora, o mercado tenta fazer uma nova impulsão compradora, só que ele não consegue voltar nem até o último topo, que é este aqui. Ele volta somente até este ponto aqui. Então, o que eu vejo aqui é um topo mais baixo, certo? Essa movimentação nos 5 minutos, ela fica dessa forma aqui, ó. Certo? Olha lá, ó. A gente tem uma impulsão compradora, o mercado vem até este ponto, volta, não consegue chegar nem até aqui e começa a cair. Daqui para baixo eu penso em venda, beleza? Por isso que eu realizei essa venda neste ponto aí. Seguindo aqui, o mercado chega no fundo do dia aqui, né? Faz basicamente um fundo duplo, a gente não tem uma região nesse ponto, então eu não penso em compra. O mercado rasga para cima, tá? Rompe a máxima do dia e o topo do dia, chega até a minha próxima região, não tenho por que eu realizar uma venda nesse ponto, sem que eu tenha um sinal duplo, né? Eu só tive um sinal, eu não vou vender aqui só porque chegou na minha região, depois de uma compra desse tanto aqui, tá? Eu vou esperar um sinal duplo, que é um topo duplo, um candle gatilho duplo ou alguma coisa do tipo. O que não teve, então por isso que eu não vendo neste ponto. Depois disso o mercado rompe a próxima região, começa a trabalhar acima dela e agora a gente esperaria o mercado retornar até essa região aqui para que a gente pudesse comprar. Né? O que acaba acontecendo aí às 14 horas da tarde, então eu já não tenho mais interesse de realizar qualquer tipo de operação. A gente teria aqui, né,
algumas compras nesses pontos aqui, todas elas teriam um stop aqui atrás, então nenhuma delas foi violinada. Você possivelmente, se comprou nesse ponto aqui e não está errado, você provavelmente ou saiu no 0 a 0 ou se foi muito paciente, o mercado veio pagar aqui, tá? Bom, essas foram as operações no dólar de hoje. A gente está com o dólar em uma máxima bem esticada, tá? E no 60% do macro. Então, desta perna aqui, a gente tem 60% bem nesse ponto, né? Nesse ponto aqui. Então, a gente possivelmente aí está em um mercado de pullback, onde o dólar pode voltar a cair com intensidade a qualquer momento, beleza? Muito obrigado, não esqueça de deixar seu like e seguir o Instagram lá para pegar as próximas marcações. Certinho? Muito obrigado e boa noite.